Então, nós estamos na aula de tecnologia da construção civil teórica, né? Eu acho que eu não sei se eu peguei o slide errado, mas eu acho que não, porque agora eu fiquei na dúvida. Mas vamos lá, já vou mostrar para vocês se eu peguei errado, depois eu troco, agora eu fiquei confusa. Vamos lá, mas é porque a nossa não tem teórica, né? Eu me apresentei na aula passada, né? Não sei se tem alguém que tem alguma dúvida, mas está lá o vídeo da minha apresentação. Vocês fizeram a parte, né, da apresentação de vocês, mandando o vídeo para a professora, e eu pedi para vocês responderem um questionário, né? E aí eu vou apresentar rapidamente a resposta desse questionário aqui para vocês, porque eu acho interessante que vocês também possam conhecer a turma de vocês. Só um pouquinho, porque eu não achei onde que está. Aqui, deixa eu ver. Não, é aqui. Deixa eu já mostro para vocês. Não vou mostrar o nome de vocês, mas 21 pessoas responderam esse meu questionário. Agora sim, agora eu vou conseguir achar. Vocês acham que deu uma travadinha, né? Aqui não aparece nada, pelo menos. Não, ainda não. Agora que eu tô compartilhando. Não, acho que travou, né, Rubia, porque deu uma parada aqui na minha internet, mas eu acho que agora voltou. Estão conseguindo ver agora? Então, eu fiz várias perguntas, né, que era para vocês, vou até aumentar, porque para mim tá pequeno. Então, se para mim tá pequeno, talvez para vocês também. Vocês sabem, né, que vocês podem aí mexer um pouco nessa tela, aumentar a professora, Professora, diminuir. só uma coisa. A professora tá gravando? Estou, Ah, tá. Que aqui pra mim não tava aparecendo. estou. É que eu acho que não é igual no Meeting, Rubia. Não sei se vocês conseguem ver quando eu estou gravando ou não. Ah, tá. Entendi. Eu pensei que era igual o Meet. Então, eu acho que não, tá, Rúbia? Agora você me falou, mas talvez seja a primeira pessoa que tenha me perguntado, mas estou gravando sim. Lembrem, tá? Porque às vezes eu posso esquecer. Então, é legal vocês me lembrarem, tá? Então, vamos lá. A Lauren disse que dá para ver ali. Vamos lá. Qual sua motivação para fazer o curso, né? Então, 61,9% dos alunos falaram que foi por escolha própria, né? Isso na engenharia normalmente é mais comum, quando a gente tem outros níveis é um pouquinho diferente, né? E 8 falaram que gostariam de seguir a carreira efetivamente nessa área, né? Você irá continuar na área após o curso? Então, 85,7%. Eu mostrei essas respostas para vocês, pessoal. Eu fiquei agora na dúvida. É porque eu já tinha visto. Já mostrou, professora. Então tá. É porque eu já tinha visto. Olha que engraçado, né? Eu já tinha visto as respostas. Eu falei assim, eu acho que eu já mostrei. Perfeito, melhor ainda. Fiquei na dúvida e não tá gravado, tá? Na minha gravação não tá. Então eu falei, bom, vou mostrar se for o caso, né? Porque eu cortei antes, não sei se vocês lembram, eu parei a gravação. Então, ótimo, melhor ainda. Já postaram o vídeo. E aí agora nós vamos para uma parte do que será que nós vamos ver, né, no conteúdo de tecnologia da construção civil? A gente está na primeira, né? A gente tem ao longo do curso 2 teóricas, mais uma prática, né? Mas o que será que efetivamente nós vamos ver? Para isso, né, eu queria que vocês lembrassem aí o que será que essa palavra, né, de tecnologia, na verdade, a tecnologia é a técnica, arte ou ofício, né? E mais o estudo, então é a logia, né? Então seria o estudo da técnica, né? O estudo da arte ou do ofício. Do que? Da construção civil. Então a gente tem assim, o estudo da técnica, vamos colocar nesse aspecto, né? E aí, para isso, eu montei para vocês um meeting, só um pouquinho, porque eu vou pegar o link e já vai aparecer o QR Code para vocês, porque eu tenho que abrir a sala, tá? Então, deixa eu só pegar primeiro. Eu achei que não precisava da apresentação e eu deixei fechada a apresentação de vocês. Estou meio atrapalhada hoje, hein?
aqui. Não? Achei. Só um segundo que eu vou pegar o link. Esse eu tenho certeza que eu não fiz. Certeza. Aí também não, né, professora? Ainda com Alzheimer. A professora ainda é doente com Alzheimer, aí também não, né? Então, eu vou botar o link aqui para vocês e já vou abrir, porque a gente que abre a sala, tá? Digamos assim, a sala. Vamos lá. Bem rapidinho. E eu faço duas perguntas, não sei se vocês algum professor já deve ter usado isso com vocês, né? Só porque eu falei que era rápido, ele resolveu, né? Não entrar. Tá entrando. Ok, tenho quase certeza. Um segundo. Isso, esse mesmo. Tá, dei play. Agora vai funcionar. Tá lá. Eu tô perguntando aí para vocês citarem 2 assuntos que você acredita que serão abordados nessa disciplina, tá? Então tá lá. Eu vou fazer 2 perguntas, tá? Mas para passar para a segunda, eu tenho que aprovar para passar para a segunda. Então vamos com essa primeira, queria que todo mundo participasse, tá? É bem interessante. Vocês podem agora já está funcionando o QR Code, ou vocês podem digitar copiar o link ali que a professora colocou, tá? Que bom que vocês nunca viram. Adoro, pelo menos fazer uma coisa diferente com vocês, né? Algumas atividades, interações é legal, assim, né? Eu uso, talvez hoje a gente consiga até usar mais um que eu faço também, que é do Socrative. Ou Kahoot, eu faço também. Eu sou um pouco sou muito eclética, assim, gosto de fazer várias coisas diferentes. Vamos lá, pessoal, se vocês puderem participar, daqui a pouco eu já abro. Eu só não abri ainda a imagem para vocês, porque alguns alunos acabam copiando dos outros, então eu não quero. Então, assim, vamos pensar, poxa, né? 2 assuntos. Liberar o segundo, sim, Rúbia, porque eu não fiz ainda a liberação, tá? É isso mesmo. Ele só libera depois que a professora liberar. Não é, por exemplo, que nem um questionário que você vai respondendo, né? É um pouco bem de interação, assim. Deixa eu até fazer a chamada aqui. Porque é justamente para fazer uma interação com o teu público. Quer dizer, você pode fazer várias coisas, né? Mas eu já vou lá. Nós estamos agora com 17 pessoas na sala. E eu tô com 8 que responderam. Então, pelo menos vou chegar aí à metade, né? Que responderam para a gente continuar. Não vou perder muito tempo aqui, porque a gente tem bastante coisa para ver, mas 2 minutinhos eu consigo. 9 pessoas. Chegar nos 10, que aí eu passei da metade, tá bom, né? Tá bom. Então tá. Vou esperar mais uma pessoa. Eu sou muito elétrica, né? Fico tudo. Depois eu corto isso no vídeo porque fica muito feio. Aí eu dou uma cortada. Ah, tá bom? Não tem problema, Rodrigo. Tá, se tu conseguir, tá? Se não conseguir, não tem problema. Esse é mais interação mesmo que a gente tá na aula, ok? Vamos lá. Então, o que apareceu? Apareceu o canteiro de obra. Bem interessante, né? Porque a gente vai ver canteiro de obra. Fundações. Sim, começamos, né, lá por baixo, efetivamente. Concretagem, também vamos ver. Locação de obra, também vamos ver. Fases da construção, de uma certa maneira, né? A gente vê, porque a gente vai ver várias etapas. Métodos, sim. Concreto. Aqui, concreto, eu vou colocar um link para aquela palavra que foi colocada, que é concretagem, tá? Fundação já tinha aparecido. Construções, aí ficou um pouco vago, né? Apareceu também canteiro de obra, de novo. Como construir, sim. Cálculos
Eu faço alguns, mas não é muito objetivo da disciplina, tá? Eu faço alguns cálculos, umas coisas que eu acho bacana, assim, vocês terem em mente. Ferramentas, a gente acaba falando, técnicas utilizadas, tecnologia das fundações, até bacana, porque vocês vão entender que aqui a gente vai falar sobre a técnica de construir aquele determinado tipo de fundação. Mas vocês têm uma disciplina específica de cálculo de fundações, tá? Que aí é parte mais de cálculo, tá? A única coisa que eu vi que não apresenta muito, no meu caso, é que não... A práticas aqui não é aquela que a gente tem a disciplina teórica prática, tá? A gente vai ver bastante coisa prática, mas puxando e aliado à teoria em si, tá? Deixa eu liberar duas aí. A segunda agora. Qual a sua expectativa para a disciplina, né? O que vocês acham? Que isso vai ser fácil, tranquilo, teórico muito difícil, teórico interessante, teórico fácil, ou não sei responder? Esse eu já deixo aberto, porque eu acho que não é uma coisa que independe, né? A outra, sim, eu gosto mais de ter uma questão mais aberta, tanto é que foi mais fácil de responder essa do que a anterior, né? Por que isso? Porque a outra a gente tem, poxa, uma palavra que define. Então, ali, a grande maioria está colocando que vai ser teórico interessante. E espero realmente, né, superar as expectativas de vocês. Espero que realmente é um assunto que eu gosto. Já ministrei essa aula antes da minha licença, maternidade, e agora estou retornando. Antes era o professor Bolscheid, né? Agora estou retornando para a disciplina, mas ministro também essa disciplina para o integrado, então eu acabo tendo umas atividades aí, vocês vão ver, um pouco diferentes, porque também eu acho que a gente tem que ter um pouco de ser um pouco, assim, não eclética, mas um pouco de outras coisas. Uma coisa que eu quero comentar com vocês é que na disciplina aqui, a gente vai falar muito desse sistema construtivo, que nós vamos comentar também na disciplina, que é o concreto armado, né? E o concreto armado, ele realmente ainda é o carro-chefe da construção civil, pelo menos no nosso país, a gente tem que abordar efetivamente dele, e nós vamos abordar desde a parte da fundação, da armadura, das formas, até efetivamente a concretagem especificamente, né? Na ementa, nós temos, né, se vocês forem olhar lá no plano de ensino, nós temos a limpeza do terreno, demolições, implantação do canteiro, apareceu, lembra que a professora falou do canteiro, movimentação de terra, contenções provisórias e definitivas, locação de obra, fundações rasas e profundas, superestruturas, pilares, vigas, lajes, formas, armadura, concreto produzido em obra, concreto dosado em central e concretagem, tá? E aí, o que eu vou utilizar? Eu vou utilizar o SIGA, nosso sistema, né, oficial de material didático, de comunicação, essa sala do RNP, vídeos, estudo dirigido, questionários, eu faço questionários de estudos e avaliativos, fórum de discussão via SIGA, vou apresentar para vocês, a gente tem essa maneira. Palestras técnicas, eu botei um estarístico, porque às vezes a gente quer fazer e às vezes o palestrante não pode, né, de novo naquele semestre. Tem uma maquete que eu vou bolar e uma atividade de canteiro, que realmente o pessoal gosta, exercícios e trabalhos em grupos, tá? O que eu fiz uma divisão dos meus critérios de avaliação, que está lá, e ao longo a gente vai conversar um pouco também a esse respeito, é assim, na minha média, tem 20% que é de participação, tá? As avaliações, que são questionários online, tem a avaliação 1 e 2, vale 20% também, 10% cada uma. Tem o fórum de contenção, que vale 10%, tem atividade do canteiro, que vale 8%, tem trabalho de forma, que vale 14%, e tem 2 estudos de caso, que são aqueles que mais pesam efetivamente, tá? Queria dizer para vocês que aqui não existe recuperação da participação.
existe recuperação dos outros, da menor nota que vocês tiverem, né, na disciplina, e aí eu vou fazer a recuperação do conteúdo. Então, se atentem, os estudos de caso, né, que valem 28%, fundação e contenção, que é o primeiro estudo de caso que eu vou explicar, vai ser no dia 30 de novembro, e concretagem no dia 25 e 22, desculpa, 22 e 25 de fevereiro, e as duas avaliações, que vocês podem ver que vale menos do que esse estudo de caso, que é no dia 17 de dezembro e no dia 8 de março, tá? Então, nós somos as duas avaliações que a gente vai ter da disciplina. Como eu falei, já estou colocando as questões da participação no SIGA-A, tá? Já fiz umas inserções, quero colocar tudo efetivamente para vocês lá. E bom estudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá lá o meu plano de ensino, me mandem, a gente efetivamente vai conversar a esse respeito, tá? Ok. Vamos lá. Depois eu respondo ali, tá? No chat privado. Eu queria hoje já entrar com vocês, já propondo um exercício, tá? Nós vamos fazer um exercício em grupo, vou explicar para vocês como que a gente vai fazer esse exercício em grupo, e isso é uma praticidade que tem efetivamente até nessa plataforma. E o exercício, vocês vão formar a equipe aí de 4 ou 6 alunos, que eu tinha pensado. Podem eleger um presidente, um secretário e um responsável pelo tempo, porque vai ter um tempo para vocês fazerem essa determinada tarefa. Presidente vai conversar comigo depois aqui, né, explicar o que foi decidido pela equipe. Secretário vai fazer anotação e vai me colocar no chat privado o que foi decidido pelo grupo, tá? Que eu vou apresentar aqui também. E o responsável pelo tempo é aquele que, né, ó, pessoal, tá acabando. Qual que é o problema de vocês? Eu quero saber quais são as etapas, tá? Os procedimentos para construção de um canil. Para quem não sabe o que é canil, é uma casinha de cachorro, né? Quais são as etapas para essa construção? Vamos colocar 6 etapas no máximo, ok? Se vocês acharem suficiente 5, ok, mas no máximo 6. Também não quero nenhuma. Então, no mínimo 5 e no máximo 6. Digam quais são as etapas efetivamente. O ideal é que vocês não compartilhem aí os procedimentos com a outra equipe. Não gostaria que vocês usassem o site de busca, tá? Nesse primeiro momento, eu gostaria que efetivamente vocês tentassem pensar quais seriam, o que vocês fariam primeiro, depois segundo, depois terceiro, e assim sucessivamente, tá? Seria, né? Quais realmente são essas etapas, né, que a gente tem, o que é necessário aí para a gente fazer a questão de começar uma questão da construção civil. E aí, eu acho que a primeira questão que talvez não entrou, que às vezes ela pode ser deslocada, mas ele não entrou, qual que é o público-alvo que está sendo feito, né? E para o problema específico, exatamente para que porte de cachorro que a gente está conversando, né? Se seja ser desde o porte mais baixo, desculpa, menor ou maior nesse caso, né? Então, tem uma pergunta importante aí que a gente precisa saber, pensar qual que é o público-alvo que está sendo feito essa construção. E a segunda questão que eu acho importantíssima é o que o cliente quer fazer. Porque nem sempre aquilo que o cliente quer fazer é aquilo que o cliente pode fazer. Então, por exemplo, né, eu quero fazer num terreno específico, determinado, eu quero fazer uma piscina olímpica. Sim, mas não tem, né, comprimento, nem tem as dimensões para fazer a piscina olímpica. Então, acho que a primeira questão é qual o público-alvo, a segunda, e o que ele pode, o que ele quer e o que ele pode efetivamente fazer. Para daí, sim, partir para a escolha do terreno, e a gente tem que lembrar que tem um
pouco de documentação, faz os estudos preliminares, que ali algumas pessoas colocaram, vou analisar para ver como é que é o terreno, né? E a gente vai começar um pouquinho, fazer um anteprojeto, e aí, né, o anteprojeto para obter o projeto final, daquele que for efetivamente escolhido, digamos assim. Desse projeto, sim, partimos para a implantação do canteiro de obra, que entra aí depois a locação e efetivamente para a gente começar a obra em si, tá? Então a gente tem um pouquinho de roteiro, eu vou falar um pouquinho, voltar sempre um pouquinho para essa questão que vocês acabaram pensando, tá bom? Então, nessa questão da escolha do terreno, e aí a gente tem assim, né? Na escolha do terreno, a gente tem alguns aspectos da análise para aquisição desse terreno. Então, ou vou fazer aquisição para esse terreno, né? Ou efetivamente, se eu já tenho o terreno. Aí a gente tem uns dois aspectos. Mas vamos lá. Em relação à escolha do terreno, a gente tem que verificar qual que é o tipo de obra que está sendo. Vou falar um pouquinho rapidamente de cada um. Qual que é a localização, qual que é o tipo de solo, a topografia, o relevo, a infraestrutura e a documentação, tá? Então, assim, tipo de obra. Se vai ser residencial, se vai ser industrial, se vai ser comércio, se vai ser um aterro, se vai ser residencial, pode ser, né, um edifício, pode ser unifamiliar ou, né, multifamiliar, ou até mesmo uma estação de tratamento. Dependendo do local, tem que fazer uma consulta, né, do plano diretor e no código de obras para verificar se pode ou se não pode fazer aquele tipo de construção. Localização, acessos, né? A gente tem que ter essa questão do acesso, então às vezes um comércio é muito bom numa esquina, mas talvez numa casa não seja tão bom assim, né? E a questão da mobilidade, que hoje em dia é extremamente importante. Então a gente tem a questão da mobilidade, né? Será que eu consigo chegar efetivamente nesse terreno? E essas são fotos efetivamente reais, né? Que acontece efetivamente no Brasil. Então tem aí exemplos da BR-163, né? Que é praticamente intransitável. Tem a questão da vizinhança, né? Então depende o que vai ser, qual que vai ser a localização, será que se realmente aquele empreendimento, né, vai ser viável naquela região, e isso sim tem que ser levado em conta. Posição solar, ventos predominantes e até mesmo o visual, né? E aí, por exemplo, né, ter uma parede que seja voltado, que tenha uma vista, né, que eu só consiga de lado, ou se realmente eu vou ter, e aqui a gente mora numa ilha, efetivamente a gente tem muito essa questão dessa posição, tanto solar, né, quanto visual, efetivamente. Bom, o tipo de solo na escolha do terreno é importante, então eu posso ter um manguezal, ou efetivamente para isso, eu vou verificar quais são as condições de terreno, a gente tem um ensaio específico e eu retorno novamente a falar desse ensaio quando a gente falar um pouquinho de contenção, tá? Eu volto, ou mesmo nas fundações, eu volto a falar como que a gente obtém. A topografia é importantíssimo, né? Como que é o relevo que eu tenho na localidade, ou se eu tenho, né, casos de poste, e eu acho que vocês tiveram aula com o Lucas, né, de topografia, ou com o Elódio, e eles colocam muito bem essa questão, né, do poste em si. Então, uma das maiores reclamações que tem na Celesc, maiores, né, reclamações não, pedidos, é troca de poste, né, porque foi feita toda a obra e não foi verificado que tinha um poste. A questão do relevo, então a gente tem que lembrar que o relevo lá, ele está há milhões de anos compactado, né? Então, se puder usar o relevo que tem no local do jeito que está, será que a construção, ela não pode se adaptar efetivamente a esse relevo, né? E a infraestrutura, se tem água, se tem esgoto, energia elétrica, pavimentação, ônibus, escola e até mesmo posto de saúde, né? E o que tem próximo ali dessa infraestrutura que tem próxima do terreno. E aí, professora, mas para a escolha do terreno, no nosso estudo de caso, né,
da casa do cachorro realmente tem diferença? Tem diferença, sim. E aí, para vocês saberem, né, que eu fui um pouco atrás, a escolha do local ideal, porque eu não vou fazer no vizinho em si, mas é que tenha luz solar, que é muito importante aí para os ossos, e essa luz natural também, ela faz um pouco da esterilização do ambiente. Então, é importante que, né, o ideal seria que efetivamente esse canil tivesse uma parte que tenha um pouco de luz solar, né? O ideal, né? Porque se eu quero que talvez o cachorro cuide, né, da minha casa, eu não vou talvez botar o canil lá atrás, porque não fique tão agradável na frente. Então a gente tem essa questão em si no nosso estudo de caso. Bom, após a escolha do terreno, tem toda uma parte de documentação, né? Então, tem que verificar a certidão negativa, por exemplo, do terreno, no cartório de registro de imóveis, certidão negativa de débitos junto à Receita, certidão negativa de tributos imobiliários junto à prefeitura, né? E aí pode ser feito na prefeitura uma consulta prévia, né? Com o croquis do terreno, a escritura, a matrícula, né? E conforme for a legislação, ela vai identificar, sim, a zona, o tipo, o tamanho, a quantidade de andares, a taxa de ocupação, a taxa de infiltração, o índice de aproveitamento, e isso tudo é importantíssimo, né, saber para a questão do projeto. E até depois, na prefeitura, a gente precisa fazer a análise do projeto, tanto arquitetônico quanto hidrossanitário. Gente, essa questão da prefeitura é muito, muito diferente e pode sim ter especificações diferentes conforme for a localidade. Então, Florianópolis tem um, Mandaguaçu tem outra, São José tem outra, Palhoça tem outra, então a gente tem aí planos diretores, a gente tem que verificar essa questão da viabilidade técnica depois que é feito, tá? Nessa legislação, o que tem que se ver? Tem que ir verificar o plano diretor do município, e aí a gente, né, o que tem dentro desse plano diretor? Tem a lei do Código de Obras, tem a lei do zoneamento de uso de solo e a lei do parcelamento do solo urbano. Essas são as principais para a construção civil, tá? Tem outros aí documentos no plano diretor. É importantíssimo também a resolução CONAMA, para vocês conhecerem a questão todas do resíduo, e as normas regulamentadoras que a gente tem, que são as NRs, né? E aí, falando um pouquinho aí do que eu quero um pouco entrar com vocês também, da lei de zoneamento, uso e ocupação do solo municipal. O que a gente tem, né? Eu sei que vocês veem um pouco em arquitetura, mas eu vou trazer um outro viés aí, especificamente nesses aspectos gerais, porque essa lei, ela define as diretrizes básicas de orientação e controle para o desenvolvimento urbano, né? Então, o que se tem aí? Por exemplo, o plano diretor de Florianópolis, a gente tem várias macro áreas, áreas de preservação, unidades de conservação, e toda a ilha, ela efetivamente, tem área verde, área mista, área turística residencial, toda a ilha, ela é mapeada. Então, esse é o centro da cidade, e aí vocês podem ver que tem cores diferentes, cada cor dessa é uma zona, é considerado uma zona de área mesmo, né? E aí, para cada uma delas, existe uma tabela com limite de ocupação, né? E existe parâmetros urbanísticos que a gente fala, né? Esses parâmetros urbanísticos têm, por exemplo, né, nesses limites de ocupação, são mencionados o coeficiente de aproveitamento, taxa máxima de ocupação e de permeabilidade, alturas máximas de fachadas, número máximo de pavimento, afastamentos obrigatórios e números mínimos de vagas de estacionamento, tá? E aí, o que a gente tem dos parâmetros urbanísticos aí? A gente tem a questão da área do lote, então toda a área, normalmente, se ele for retangular, né, que não é o caso muitas vezes aqui em Florianópolis, a gente tem que, né, tem uma poligonal,
mas nesse caso simples, a gente teria, por exemplo, a área de testado por profundidade ou largura por comprimento. Nós temos os afastamentos, que tem os recuos obrigatórios. Eu achei que eu tinha uma outra aqui, mas daqui a pouco eu vou ver se eu tenho esses slides que eu queria. Os recuos, afastamentos são recuos obrigatórios, tá? Então, eles têm dimensões do lote em relação ao logradouro. Tem aí também das edificações vizinhas, por exemplo, também tem recuos. Então, tem recuo frontal da edificação, como eu posso ter os afastamentos laterais e do fundo, tá? Então, por exemplo, né, tem o recuo frontal, aqui está o passeio, e tem os afastamentos, que são obrigatórios, tá? Tem também o gabarito, que é o número máximo de pavimentos por altura, né? Esse número máximo de pavimentos pode ser o número de pavimentos ou a altura máxima, tá? E aí teria que ver efetivamente o que limita, né, efetivamente. E a gente tem um outro parâmetro que se chama taxa de ocupação máxima, né? Essa taxa de ocupação máxima é a área de projeção, vocês já fizeram o desenho, dividido pela área do terreno. Então, a área de projeção é uma vista, né, superior da edificação. Então, se eu tiver um pavimento sobre o outro, a taxa de ocupação ela não muda. Mas se por acaso eu tiver um pavimento virado o outro, aí a taxa de ocupação muda, porque a área de projeção ela é diferente, tá? E nós temos também o que é considerado o coeficiente de aproveitamento, que é o coeficiente entre o total da área construída dividido pelo terreno, tá? Nessa questão do coeficiente de aproveitamento, não se usa porcentagem, é sempre adimensional. Então, por exemplo, né, nós temos aí um lote que tem 200 metros quadrados e com 2 pavimentos de 80 metros quadrados. Alguém consegue calcular aí para a professora rapidinho o coeficiente de aproveitamento? Quanto que seria? Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Tá, dá para me chegar até o final. Tinha um slide. Deixa eu ver se eu acho o que eu queria aqui. Nada que tá. Ninguém consegue calcular para a professora? 40%? Oi? 40%? 40%? Mais alguém chegou? Ah, isso eu falei que não usava porcentagem, né, Rubia? Esse não usa porcentagem. Vamos lá. 2,5. Estamos aparecendo algumas coisas. Vamos lá. Tenho 2 pavimentos de 80 metros quadrados. 2 pavimentos vezes 80 dá 160. Dividido por 200, 0,8. Isso aí. Tá? Então, na verdade, é porque eu falei que tinha 2 pavimentos iguais. Se era total construída, eu tenho que multiplicar os 2. Ok? Então, na verdade, foi só ali uma questãozinha de... Faltou multiplicar por 2 ali, né? Que tinham colocado. O 2,5 depois não. Ok? Então, tem várias pessoas que acabam colocando. E o mais interessante aí que vocês têm que compreender que existe área total computável construída, tá? Dividido pela área do terreno que entra ou não. E aí, por que eu estou falando essa questão de área computável? Porque tem na lei, né? Nessa disposição da prefeitura, não sei se vocês sabem disso, ela coloca o que é cada um, coeficiente de aproveitamento mínimo, o básico, o máximo, né?
E o que ela fala dessa questão do coeficiente? Porque muitos alunos me perguntavam, professora, o que entra efetivamente nessa área construída, né? Então, não serão computadas no cálculo do coeficiente, por exemplo, de aproveitamento, né? Espaços destinados à garagem, exceto em edificações unifamiliares, parque infantil não entra, né? Jardim, L ponto, casa de máquinas e de bombas, caixa d'água centrais, isso não entra na questão do aproveitamento, do coeficiente de aproveitamento, tá? Mas cada prefeitura, ela pode mudar, ok? Então, só para vocês entenderem, porque existe o que pode efetivamente, o que não pode, tá? Eu não vou entrar tão detalhado, porque isso pode mudar efetivamente, mas eu quero que vocês entendam que isso efetivamente tem que ter. Então, se vocês estão com dúvida, procurem efetivamente, né, se realmente excluiria ou não, tá? E aí ele fala, então, das taxas, desses coeficientes máximos aí. Então, assim, não serão computados no cálculo da taxa de ocupação, por exemplo, piscina, né? Porque piscina não deixa de ser uma área construída, né? Então, se for na área de projeção, entra piscina, não entra piscina? Não entra piscina. Então, umas coisas que eu acho que é legal, depois vocês podem buscar nos meus slides e darem uma lida, tá? Outra questão é a taxa de permeabilidade. A taxa de permeabilidade é a taxa permeável, né? Dividido pela área do terreno. E isso, né, realmente tem na legislação, comumente é 25%. Então, a edificação, ela tem uma parte impermeável e tem toda uma parte permeável. Essa parte permeável não precisa ser necessariamente uma área só, tá? Ela pode ser subdividida. Então, eu posso ter essa área permeável num canto do terreno, pode ser toda a lateral, ou pode ser dividida em duas, por exemplo, 3, tá? Mas na somatória, efetivamente, a gente tem que ter essa taxa de permeabilidade, tá? Ou taxa de infiltração, ok? E aí, pessoal, por que eu estou falando isso tudo? Porque eu uso todos esses conhecimentos que eu apresentei para vocês e eu fiz um questionário, né, de parâmetros urbanísticos lá. Eu dou 2 exercícios para vocês colocarem. Está lá no CIRA já. Então, avalie o potencial construtivo de um terreno de área de 750 metros quadrados, onde são dados coeficientes de aproveitamento, taxa de ocupação e taxa de permeabilidade. O que eu gostaria? Área máxima do pavimento térreo, área máxima que pode ser construída, né? E com esses parâmetros, qual o número de andar da edificação, tá? E a área mínima permeável, ok? No exercício 2, aí eu posso ter umas variações, mas é uma brincadeira que eu faço com esses parâmetros urbanísticos. Em relação a quê? Em um terreno de 15 metros de testada por 40 metros de fundo, o empreendedor deseja construir um edifício de apartamentos, onde cada unidade habitacional tivesse cerca de 120 metros quadrados de área privada. Quantas unidades seriam possíveis aproximadamente, tá? Eu dou todos os parâmetros urbanísticos e observação, considerar que a área comum por pavimento tem que ser de 20 metros quadrados, tá? São 2 exercícios, tem linhas de raciocínios diferentes, então, por conta disso, é um exercício individual no CIGA, e por conta disso, elas são discursivas, para vocês colocarem, e depois eu vou fazer essa correção, tá bom? Vamos lá, Cristiano, se tiver uma cisterna, isso pode mudar? Então, tem que depender, porque ali descaixa d'águas e outros afins, tem que verificar se essa cisterna conta ou não. Eu acho que não conta, tá? Mas teria que dar uma olhada ali. Eu acho que não conta, como não conta da caixa d'água também.
Pessoal, esse questionário já está disponível no Cigar, posso até abrir agora, só não abri antes porque eu não sabia se eu ia chegar efetivamente até aqui. E a aula que vem eu começo com um jogo interativo, tá? Dos aspectos ainda gerais da obra, é bem bacana, tá? Venham, a gente começa com esse jogo interativo, depois eu já passo efetivamente, eu acho que tem de fundações, e aí eu quase já cheguei aí no meu limite. Ok? Dúvidas, pessoal? Se vocês quiserem, nesses 20 minutinhos, eu posso já abrir o questionário do Cigar e vocês já deem uma olhada lá, uma passada. Só não esqueçam que eu faço 2 tentativas, tá? De questionário de estudo. Mas eu posso sim abrir agora, porque eu só tinha colocado 11 horas da noite. Olha só. Questionário. Opa, expirou. Claro que o Cigar expirou a sessão da professora, né? Não acontece com vocês, acontece sempre comigo. O tempo todo. Não, eu deixo aberto. E aí, justo quando eu vou falar, eu quero uma informação. Imagina passando nota. Se vocês acham que vocês sofrem, imagina a professora. E tu tá no meio lá corrigindo o negócio quando tu vai apertar tempo. Não é só vocês que sofrem, não. Vamos lá. Eu coloquei lá os aspectos gerais da obra. Deixa eu ver se está certinho os 2, tá? Tem algumas questões de assinalar, coisas simples. E tá lá, exatamente esses 2, tá? Esse questionário é um questionário de estudo. Ele vai ficar efetivamente aberto até o dia 25, que eu coloquei. Eu só tinha. Deixa eu só. Abri 8h30, vou abrir antes, tá? Oi, apertei no lugar errado. Mas que coisa. Volta. Aqui. Não. Tô rindo porque é o terceiro botão que eu tinha que apertar. Vou botar aqui 8 horas, porque já são mais do que 8 horas. Salvar. Finalizar.